Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos falar da lição 8. A semana passada foi muito corrido, infelizmente tivemos alguns problemas, dos quais não deu para fazer a lição, na verdade, nenhum dia da semana. Mas com alegria no coração, irmãos, nós vamos falar sobre a lição Luz do Santuário. E por que Luz do Santuário? Você nota que aqui tem um homem subindo um degrau e a porta do céu se abrindo e um utensílio. Ali é a Arca da Aliança, que está ali sendo mostrada, onde um dos querubins se encontravam no propiciatório. E você está vendo que ele está no caminho do santuário. Só que a Bíblia descreve de um santuário terrestre, onde naquele período, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, onde naquele período existia o santuário. Deus mostrou a Moisés, de acordo com Êxodo capítulo 25, de um modelo do original que ele foi visto, e ele, por aquele modelo, então descreveu, ou seja, fez, desenhou ali todo um processo para realizar ou para fazer um santuário na terra. E de fato foi feito. Quando ele fala assim, ó, faze tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. E no capítulo 25, verso 8 e 9, e o verso 40 também dá essa mesma descrição. Então, o verso para memorizar nos diz assim, ó: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote. Sumo quer dizer o maioral, o maior, o melhor, o mais elevado. Sacerdote. Sacerdote quer dizer sacer, sagrado, e otis, representante. Então, o significado de sacerdote é representante do sagrado. Nós temos agora o maior dos representantes que existia na terra, que era o representante do que era sagrado. O ofício que Cristo realiza é de suma importância, porque envolve salvação dos seus filhos, salvação do povo de Deus, assim como também era feito no santuário terrestre. E nos chama aqui a atenção que após o período, do desapontamento de 1844, o povo continuou a estudar a Bíblia e então entenderam que a purificação que de fato iria ocorrer não era a purificação da terra, mas a purificação celestial através das coisas maiores que estão ali descritas no capítulo 8 e 9 do livro de Hebreus. E sacrifício esse, que eu vou citar para vocês um texto do Grande Conflito, que mostra que só podia ter sido feito com o sangue de Cristo. Então, no santuário da terra, quando Deus disse para Moisés assim, olha, e me farão um santuário para que possa habitar no meio deles. Deus queria habitar no meio do povo através do santuário, pelo simbolismo, pela cerimônia, pela representação que se tinha os cordeiros que eram mortos ali. Cada cordeiro que era morto simbolizava Cristo que viria. E quando Cristo morre, o que é feito no santuário celestial? Cristo agora representa todo aqueles que a ele vão em oração, e Cristo, ou melhor dizendo, o Pai o aceita a cada um de nós pelo seu Filho. O sacrifício de Cristo que ele fez por nós nos torna acessível a irmos até ele em oração. Não há mérito nosso para recebermos de Cristo a absolvição, o perdão, a purificação do nosso pecado. É unicamente pelo que Cristo fez. E é uma coisa interessante. O pecado, irmãos, ele não tem perdão. Como assim, Abel? O pecado não tem perdão? Não. O que tem perdão é o pecador, porque todo pecado no final será destruído. Não há pecado que fique de maneira absolvida sem ser resolvida a sua situação. Um exemplo, os pecados que eram feitos naquela época, quando as pessoas cometiam pecado, eles iam até o animal, simbolicamente colocavam a mão sobre a cabeça do animal, faziam a oração e, do pedido de perdão, transferia simbolicamente para aquele animal, e o animal era morto. O sangue daquele animal ele era aspergido nas cortinas e ali ficava gravado. Existia uma vez ao ano uma cerimônia chamada o Dia da Expiação, ou seja, o Dia do Perdão, onde o santuário era purificado. E ali todo aquele sangue que representava o pecado era purificado e extinto para sempre. No santuário celestial é a mesma coisa. Quando nós pedimos perdão a Deus pelos pecados cometidos, Cristo recebe. Mas no final das contas, de acordo com o grande conflito, Satanás ele recebe os pecados que foram transferidos pelo pedido de perdão, assim como existia o bode Azazel, que era colocado sobre ele, o bode ia vivo ao deserto, e lá ele era morto. No final, o pecado sempre será destruído. Então, o problema hoje da solução não é para com o pecado, é para com o pecador. O pecador pode ser absolvido, perdoado, aceito. O pecado não. O pecado será pago de uma forma ou de outra, destruído para sempre. Aquele que o cometeu através do sangue de Cristo pede perdão.
e ele é transferido. E aquela transferência que é feita é para com que haja uma solução absoluta, uma solução definitiva, uma solução eterna. E é por essa razão que eu falo aqui para vocês que o que é feito no santuário celestial hoje e a purificação que ali é feita, né? Alguns perguntam, como assim? Purificação do santuário celestial? E aí nós vimos, né? Estamos fazendo aqui um rápido resumo da lição de sábado e de domingo. Porque as pessoas nos acusam, né? Os adventistas têm uma doutrina distinta, uma doutrina inexistente na Bíblia. Juízo investigativo, juízo de investigação. Para que Deus precisa de investigação se ele conhece todas as coisas? Deus tem uma atribuição chamada onisciência, e em sua onisciência nada sai de sua vista, ou seja, nada perde de sua vista. Ora, por mais que Deus seja onisciente, Deus está tratando com seres humanos, e a maneira como Deus trata com seres humanos sempre é didática. Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Um exemplo, quando Deus chega para Adão e pergunta a Adão, Adão, onde estás? Aí Adão fala, ouvi tua voz só pelo meio do jardim, tive medo e me escondi. Aí ele perguntou, quem te fez saber que estavas nu? Aí ele fala, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Aí ele perguntou, chega para a mulher e faz o mesmo tipo de interrogação, o que foi que você fez? Aí ela fala assim, a serpente me enganou e eu comi. Eu lhe pergunto, essas perguntas que Deus faz comprometem a sua onisciência? Deus de fato não sabia onde Adão estava? Sabia. Deus não sabia que Adão tinha comido do fruto? Também sabia. A mesma coisa foi com Caim. Onde está Abel, teu irmão? Não sei. Ele simplesmente ignorou a pergunta de Deus e ainda por cima tratou com arrogância, com a soberba. Aí ele fala, o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O que seria isso senão um juízo de investigação? Ou uma investigação para que haja uma sentença? Na questão de Adão e Eva, Deus no final sentencia a serpente. E na questão de Caim, Deus diz assim, maldito és tu desde a terra. Caim é o primeiro ser humano a receber maldição. Adão não recebeu maldição. A maldição foi à terra e depois foi para o próprio Satanás, representado ali pela serpente. Mas Adão não foi amaldiçoado. Pela maneira como ali foi tratado e depois, diz o livro Patriarcas e Profetas, um cordeiro foi morto. E no capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 21, fala que ele cobriu com pele de animais. Ora, se Adão foi vestido com pele de animais, logo um animal foi morto. Não teria como tirar uma pele. E outra coisa, o animal ele era puro, perfeito, sem nenhum defeito, porque o mundo até então, ali naquele período, não existia pecado. Então, depois disso, os santuários, os rituais que aconteciam antes do período do templo ou do tabernáculo, havia muitos sacrifícios que eram feitos. Abraão era chamado aquele que construtor de altares, e ali erigia um sacrifício. O próprio Jó ofereceu isso em prol dos seus filhos, quando ele disse assim, e oferecia já um sacrifício diariamente para os seus filhos, porque pensava em seu coração, pensava consigo mesmo, talvez os meus filhos tenham pecado diante de Deus em seu coração. Então esse hábito de oferecer sacrifícios, ele existia antes do tabernáculo, só que Deus agora oficializa um local geográfico para que o povo pudesse se encontrar com ele através de um pedido de perdão e representando um Cristo que viria, o cordeiro estava ali aplicado. É tanto que quando João Batista vê a Jesus, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nesse sentido que o próprio Cristo se torna mediador entre mim e o nosso Pai Celestial, entre você e o nosso Pai Celestial. Então ele se torna intercessor e é o nosso maior sacerdote. É por isso que é chamado de sumo sacerdote, o maior que representa o que é sagrado em prol de nossa causa. Fechando aqui essa parte, irmãos, entendemos que o santuário celestial se purificou. E eu quero ler com vocês esse texto aqui, Grande Conflito, página 417, que diz assim, a questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida. O que é purificação do santuário? O que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre acha-se declarado nas Escrituras do Velho Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? A pergunta que é feita. No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, 22 e 23. Ou seja, com o precioso sangue de Cristo.
A purificação, tanto do serviço típico, o terrestre, como no real, no céu, deveria executar-se com sangue. O primeiro com sangue de animais, o último com sangue de Cristo. Paulo aqui deixa bem claro que a razão para esta purificação só pode ser efetuada com sangue e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Remissão ou ato de lançar fora o pecado é a obra a efetuar-se. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isto se pode compreender por uma referência ao culto simbólico, pois os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então, em 1844, começou-se ali o juízo de purificação ou o juízo investigativo feito por Cristo. O que é dito ali, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui se conclui essa parte e se entende que Cristo, na verdade, está oficializando, desde os mortos até todos nós, um rito chamado purificação do santuário, pela sua obra intercessória em prol dos seus filhos. Que nós possamos, então, irmãos, estudar bastante. Capítulo 8 do livro de Hebreus, capítulo 9 do livro de Hebreus, os capítulos que mencionamos aqui no Grande Conflito, 22 a 24, capítulo 28, que é interessante, o título do capítulo 28 diz assim, ó, o grande injuízo investigativo, e o capítulo 24, quando começa o julgamento divino. Leia esses dois capítulos, você vai ficar enriquecido e, com certeza, bem mais esclarecido sobre o assunto. Deus, portanto, nos abençoe e que nos dê a graça de sabermos que temos um sumo sacerdote que intercede por nós e que está à direita do Pai, intercedendo por nossa causa. Louvado seja Deus por isso. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por ter nos enviado o Teu Filho, para que, através da morte dele, nos desse eterna redenção. Obrigado pelos rituais que representavam a Cristo, pelos cordeiros que eram mortos naquela época passada, e aquele cordeiro que simbolizava a Cristo, hoje nós temos o próprio Cristo, que através da sua obra de intercessão nos assiste diante do Pai, através da nossa confissão, de nosso arrependimento e de nossa declaração de uma busca incessante para uma transformação de vida, encontraremos no Senhor graça e misericórdia em tempo oportuno. Obrigado a Deus por essa obra tão salvífica feita pelo Senhor em prol dos teus filhos. Dá-nos a tua paz em nossos corações, a bênção para essa nova semana e nos dirige os passos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um rápido resumo aqui da lição de sábado e domingo. E amanhã estaremos aqui novamente para a honra e glória de Deus, para estudarmos o assunto que fala sobre o Santo dos Santos. O que Cristo está realizando nesse local específico, o Santuário Celestial, ou chamado lugar Santíssimo. Aguardo você amanhã. Deus muito te abençoe. Ore por mim, por favor, e que Deus nos abençoe até a sua volta, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Até logo.